a gente pensa em controle, né? Quando eu penso, caramba, como ter o controle da sua carreira e fui tentando criar, construir, né? O que seria essa temática, eu lembrei muito do controle da televisão, né? Então, o controle da televisão que tem na casa de vocês. E aí, para a gente pensar nesse controle de vocês, vamos pensar aqui no controle remoto da sua casa, né? Então vamos imaginar que você está agora com a sua televisão ligada, o controle remoto está na sua mão. Quando o controle remoto está na sua mão, tem algumas coisas que acontecem que são muito interessantes. A primeira é que você muda o canal a cada momento que você não gosta do conteúdo. Pelo menos eu sou assim, tá, gente? Eu tô ali vendo um negócio, não gosto do conteúdo, mudo. Se eu pego, acho que nos canais fechados e abertos não tem nada que me interessa, eu vou lá, mudo para o Netflix. Está na minha mão, eu tomo a decisão. Quando eu gosto de alguma coisa, eu fico mais tempo. E aí várias coisas acontecem, né? Eu adoro questões ligadas à obra, à reforma de casa, tal. Adoro Irmãos à Obra, né, gente? E aí várias sequências, né, que existem ali desse nicho de arrumação, de compra, de detalhes de casa, eu acabo de alguma maneira acompanhando porque me interessa, me instiga em assistir. Então, quando eu gosto de alguma coisa, eu acabo ficando mais tempo ali, e esse tempo é relativo, eu posso passar 10 minutos, como eu posso passar horas ali, mas quando eu não gosto, eu simplesmente mudo o meu canal. Qual é a chance, né? E aí perguntando para vocês começarem a refletir, quando a gente pensa em canal ainda. Então, pensem controle remoto, com a televisão ligada, estou mudando o canal. Qual é a chance hoje de você achar algo bom na televisão de forma aleatória? Ou seja, você não acompanhou, você não sabe se aquilo ali é bom ou não, você não se programou para nada, simplesmente você abriu ali, isso acontece muito comigo no final de semana. Sentar ali, amanhã vai acontecer isso. Sentar ali de tarde, final do dia, vou abrir e vou começar a mudar o canal para ver o que vai acontecer. As chances de eu achar alguma coisa boa para assistir de forma aleatória é muito reduzida. Por quê? Porque eu acabo querendo que os canais, não necessariamente os canais, mas a programação que eu gosto, o que eu gosto de assistir, a forma como eu gosto de assistir, eu preciso que ela esteja à disposição naquele momento que eu clico para ver. Então, quando a gente pensa nessa ótica, é importante entender que quando a gente pensa de forma aleatória, eu posso achar alguma coisa boa? Posso. Eu posso clicar lá e achar um programa super interessante, talvez que eu nunca tenha visto, e querer assistir o programa todo? Tem. Mas as chances são menores quando isso acontece. Quando a gente olha isso, por quê? Quando a gente já sabe das coisas que a gente gosta, Renata, quando a gente já sabe do que a gente gosta, a gente acaba querendo ver mais daquele conteúdo. Se eu clico ali de forma aleatória, eu estou querendo que aquele canal esteja à disposição, bom dia, à disposição para mostrar para mim um conteúdo que eu quero assistir no horário que eu decidi escolher ali de forma aleatória. Eu estou falando de coisas não relacionadas à Netflix, estou falando de canais abertos e fechados. Na maioria dos programas, quando a gente hoje gosta de um assunto e a gente quer acompanhar aquilo ali em tempo real, a maioria dos programas a gente acaba se organizando para ver no horário da nossa preferência. Então, o que normalmente a gente faz? Poxa, eu quero hoje assistir a um programa que eu amo, e tem alguns que acontecem ao vivo, além de jogos de futebol, mas outras competições que acontecem ao vivo e eu quero ver. Ou eu quero ver no horário, mesmo que ele não seja ao vivo, porque se eu assistir depois, eu já vou saber o resultado. E eu não quero saber o resultado antes de ver o programa. Eu quero ver o programa e assistir ao resultado. Quando isso acontece, normalmente a gente se programa, a gente já sabe que aquilo ali acontece, a gente já sabe a hora, a gente já sabe que a gente quer ver ali, e a gente se programa para estar
ali, naquele dia, naquele horário, para assistir. Mas a gente só se programou, a gente só sabe que a gente vai estar ali porque a gente já conhece o que a gente gosta, a gente foi procurar, a gente descobriu o horário, a gente descobriu o dia, e aí a gente se programa para isso. Quando é um programa que para mim é indiferente, eu posso assistir depois, eu posso assistir antes, isso pouco faz diferença para mim. Então, o que aparecer, apareceu e tá ótimo. E quando um programa é incrível, então isso já aconteceu e as emissoras de televisão são muito sucedidas em alguns momentos quando elas conseguem emplacar um programa que realmente é fantástico, sensacional. E quando aquele programa é sensacional, as pessoas acham alguma forma de se organizar, elas desmarcam compromisso, elas vão fazer o que tiver que ser feito para estar ali naquele horário. Aí vamos pensar o seguinte, você está aí com o controle da sua televisão, agora eu estou contando isso para você, e você está com o seu filho, ou você está acompanhado com alguém que divide apartamento com você, seus pais, ou algum cônjuge, noivo, namorado, enfim, qualquer coisa do tipo. Você está lá, e aí você está mudando o canal, mas essa pessoa está do seu lado. Normalmente, quando é filho, vai pegar o controle para fazer por você, ele vai escolher o canal, e eu sei porque quando morava com os meus pais, fazia muito isso, de pegar o controle na mão deles e eu começar a escolher quais eram os canais que eu queria assistir. E o que acaba acontecendo nesse momento que você, que estava lá mudando, fazendo as coisas do jeito que você queria fazer, você pega, para de fazer porque outra pessoa começa a fazer normalmente, e aí falando no meu caso, às vezes que isso aconteceu comigo de alguma forma, isso me gerava um tipo de... Primeiro porque aí agora estava à mercê daquela pessoa, né? O que ela ia escolher, o que ela ia assistir, estava muito mais com ela do que comigo, então não tinha mais gestão sobre aquilo, e normalmente quando isso acontece, aquela pessoa adora escolher uns canais e uns programas que você odeia, né? Então é ótimo, porque você não só perdeu o controle, como você ainda está fazendo um negócio que você não queria fazer. Então é sensacional, é tudo que a gente precisa. E aí, por que essa sensação, né, acontece com a gente? Não é só porque aquela pessoa colocou num canal que você não gosta, e sim porque aquela pessoa tomou a decisão por você. Então, aquilo ali passa a não ser uma questão sua, passa a não ser necessariamente uma tomada de decisão sua e passa a ser uma tomada de decisão dessa outra pessoa. E se a gente pensar sobre essa analogia, né, de quantas vezes a gente acaba ficando frustrado porque está na casa de uma pessoa, o programa é ruim, eu não consigo mudar, ou porque eu estou na casa e as pessoas preferem ver outra programação, então acaba perdendo. Se na televisão é um incômodo, minha pergunta para quem está hoje aqui, Facebook, Instagram e YouTube, se na televisão é um incômodo, por que a gente não se incomoda quando o assunto é a nossa carreira? E aí, por que eu quis fazer essa analogia, essa introdução, para a gente falar propriamente de carreira? Porque uma das coisas que eu mais vejo é a gente se incomodando com coisas triviais e coisas importantes. E que no caso do nosso canal é carreira. Mas você pode pensar em outras coisas que na sua vida também, de alguma maneira, poderiam te incomodar. Então, no caso que é carreira, mas tem decisão de morar ou não numa casa, se mudar ou não de estado, continuar ou não com alguma situação. Pensem aí, bom, se a televisão é incômodo, por que a gente não... Por que a gente acaba deixando? Por que a gente acha que para outras coisas, dada a complexidade, eu vou deixar passar? Porque é muito complexo, vai me dar muito trabalho, então deixa do jeito que está acontecendo. Quando a gente pensa nisso, então, é importante a gente olhar agora sob a ótica de carreira e entender o que não é ter o controle da carreira e o que é ter o controle da carreira. Então, o que não é ter o controle da carreira? Não ter o controle da carreira
são todas as vezes que você, assim como na sua televisão, terceiriza a decisão sobre a sua carreira. E quando você deixa que a empresa se sinta com o controle na mão, você está dando para a empresa a autonomia, a liberdade de tomar as decisões no seu lugar. De tomar as decisões se ela vai tocar a batida que você gosta, ou seja em termos salariais, seja em termos de proposta de trabalho, seja em dia a dia, em ambiente, ou se ela vai tocar um outro formato. E nesse formato, não necessariamente você gosta, mas você está ali. Então, quantas vezes, e aí minha pergunta para vocês refletirem, ninguém precisa falar aqui, só reflitam. Quantas vezes você sentiu que as decisões, a forma da empresa estava terceirizada? Então, as decisões sobre a sua trajetória profissional estavam terceirizadas na mão dessa empresa. Talvez você, por conta disso, comece a pensar assim, mas isso daí, Lília, vai acontecer, porque se eu sou contratado da empresa, eu vou ter que tocar ali o jeito que a empresa definiu, e é isso, o controle sempre vai estar na mão dela. E aí, gente, aqui depende, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas você entrar numa cultura organizacional, você aceitar uma proposta, trabalhar com determinado gestor, isso está no seu controle. Quando você entra na empresa, determinadas ações realmente não vão ter gestão necessariamente sobre você, porque existe uma ambiência e você está seguindo um padrão que existe na empresa. Porém, várias outras coisas são controladas, sim, mas a gente acaba entrando com uma mentalidade de que eu sou isso aqui, eu sou uma pecinha dentro de um mar da empresa, que é muito maior do que eu. Então, qualquer coisa que aconteça aqui, eu preciso aceitar exatamente como ele é. E aí, quando a gente pensa nisso, várias coisas acabam acontecendo. Então, na hora que a decisão, o controle, se ela decide qual é o jogo, se ela decide qual é o canal que ela vai assistir, também está na mão dela. O momento que você vai sair, o momento que você vai ficar, quanto tempo você vai ficar. E aí isso faz com que, de alguma forma, isso gera impactos também em você. Então, quando a gente não tem esse controle da carreira, quando a gente pensa que o controle está na mão necessariamente da empresa e o meu destino está na mão dele, coisas como eu começo a ter medo da crise, porque penso o seguinte, se o controle da minha carreira está na mão da empresa, isso significa que numa situação como a gente está vivendo agora e tantas outras que eu passei ao longo da minha trajetória relacionadas à carreira, cada crise que a gente vive é uma possibilidade de ser mandado embora, por N motivos, tá? Parte pode ser até porque a empresa realmente entre numa situação que seja inevitável, mas a grande maioria, várias empresas também usam esses momentos de crise como um artifício para tomar decisões difíceis que ficavam procrastinando. Então, quando a gente sente que o controle está na mão da empresa, a gente começa a ter medo de situações como a que a gente está vivendo hoje. Só que a gente vive no Brasil. Bom, pelo menos eu ainda não cheguei em várias partes do mundo, então eu sei que todo mundo que está aqui está no Brasil. E uma das coisas que a gente mais vai viver no Brasil são crises. Então, crises são cíclicas no mundo inteiro, não é só aqui. Só que aqui no Brasil, em especial, a gente vive mais porque o nosso cenário é muito mais subdesenvolvido do que em países que estão num outro padrão de desenvolvimento. Além disso, quando você olha análises estatísticas e futuristas, essa não vai ser a única pandemia. Eles não sabem, aliás, eles até projetam aí daqui a quantos anos a gente vai viver uma nova pandemia como essa. Eu não lembro exatamente do número,
Foi. Minhas pastilhinhas de gengibre, gente. Que são maravilhosas para essa hora da manhã. Então, assim, eles não sabem de quanto em quanto tempo, eu não lembro exatamente, eles deram lá um número provável, mas o fato é que outras pandemias podem acontecer ao longo desse tempo, outras coisas podem acontecer, então crises vão acontecer. Quando eu me sinto sem esse controle, naturalmente, eu vou ter medo de situações como essa. Eu também vou me sentir desconfortável quando a empresa começa a, de alguma maneira, criar aquele terrorismo psicológico de ameaça. Então a empresa começa a falar de, vai ter uma possível redução aqui de quadro, e aí começa, de alguma maneira, te gerar aquele sentimento interno de, caramba, vai ter uma redução, será que eu tô dentro dessa redução, será que eu não tô, o que vai acontecer? E também acaba acontecendo que quando eu não tenho o controle da minha carreira, na maioria das vezes, quando eu recebo um feedback de uma avaliação de desempenho, e essa avaliação de desempenho, vai fazer barulho, acho que vai dar para ouvir. Foi. Em vários momentos, essa avaliação de desempenho ela pode acontecer de forma semestral, de forma anual, mas todas as vezes que ela acontece quando eu não tenho controle, parece que a coisa tá meio nebulosa para mim. Parece que aquele feedback tá meio enigmático, então eu não sei muito bem o que vai acontecer. Além disso, quando a gente pensa, né, principalmente, às vezes a gente nem sabe que a gente está sendo controlado. Então, talvez agora, quando, à medida que eu tô falando, esteja passando na cabeça de você, talvez até uma certa confusão de refletir sobre isso e pensar assim, caramba, será que isso é deixar o controle ou será que eu vou ter que viver assim o resto da vida? Então, na grande maioria das vezes, a gente nem sabe que a gente está sendo controlado por essas situações que, de alguma maneira, a gente pode revisitar. E por que normalmente isso acontece? A gente, normalmente, quando a gente se sente muito refém, quando a gente se sente na mão daquela empresa, isso significa que, de alguma forma, a gente não está sabendo se vender corretamente. Então, a gente não está sabendo usar os nossos conhecimentos, o nosso posicionamento de uma forma correta, de uma forma estratégica, o que faz com que, consequentemente, a gente acaba não conseguindo raciocinar como que a gente vai fazer isso. Além disso, em vários momentos isso também acontece porque a gente não tem um diferencial. Então, pensa o seguinte, se eu sou mais um entre várias pessoas e se eu tenho um posicionamento na empresa que é muito similar a de qualquer pessoa que tenha a mesma experiência que eu e talvez viria para o mesmo cargo que eu não tenho um diferencial. Logo, de alguma forma, eu estou deixando na mão dessa empresa as tomadas de decisão. Porque aí pensa o seguinte comigo, se a empresa vai pegar e ela vai ficar responsável por ver que você, assim como outras pessoas, tem o mesmo conhecimento, acaba que para ela você se torna indiferente. Muito legal aqui, vou ler aqui, Fê, deve ser de Fernanda. Né? A Fernanda, bom, não vou nem falar que é a Fernanda, que imagina, é outra coisa. Então a Fê tá falando que a empresa que eu trabalhava quebrou por má gestão dos diretores que fizeram coisas erradas e tem minha imagem ter sido prejudicada. Interessante, ô Fê, já vou falar sobre isso a partir de, não sei necessariamente se agora, daqui a 2 slides. Então, segura aí, que, gente, eu tenho um slide para poder me acompanhar, então eu não estou compartilhando com vocês, mas é um guia que eu fiz para conseguir fazer sempre uma construção de valor e entregar mais do que talvez eu estivesse entregando antes para vocês conteúdo. Um último ponto que isso também acontece é porque, de alguma maneira, a gente se sente substituível. E aí eu sei que tem muitas pessoas, né, tem aquelas correntes, ninguém é insubstituível. Fê, então tá ótimo. E é interessante, gente, porque eu não acredito nessa corrente do ninguém é insubstituível. Eu acredito sim que existem pessoas que são insubstituíveis. Existem pessoas que chegam no lugar, elas criam um ambiente e aquele ambiente
faz com que ele seja único e diferente, porque aquela pessoa está ali. Eu verdadeiramente acredito nisso. Existem várias pessoas que são substituíveis, mas existem pessoas que, quando saem daquela empresa, elas deixam um legado, o que é incrível, mas elas também deixam uma falta imensa, porque várias coisas que ela tem de contribuição, ela não está mais ali para contribuir. Então vamos pensar o seguinte: dito tudo isso, o que significa então você ter o controle da sua carreira? Primeiro ponto, ter o controle da sua carreira é quando você está numa empresa e essa escolha é sua. Então, você quer trabalhar ali e você se planejou para estar ali. Assim como no seu programa. Então, pense o seguinte: se para um programa de TV que você gosta, você não quer acompanhar o resultado depois, você não quer receber o resultado daquele programa ou saber o que aconteceu naquele episódio da série, depois que todo mundo já assistiu. Você quer assistir junto com todo mundo, porque você não quer ter o spoiler. Você não se programa? Você não sabe que aquele programa você quer assistir, aquele conteúdo você quer participar? Então, se você sabe disso, quando você tem o controle da sua carreira, acontece exatamente a mesma coisa. Você sabe que a empresa é uma escolha sua. Você está ali porque você quer. É quando você também decide a área que você quer atuar e essa decisão está na sua mão. Você aceitar ou não estar naquela área, aceitar ou não migrar de departamento, aceitar ou não continuar fazendo o que você está fazendo, isso está na sua mão. A empresa te ofereceu, mas você escolheu se você quer ou não. E também é quando sair ou mudar também está na sua mão. Então você que vai escolher. Se não está legal, tchau, não vou ficar aqui para ver o circo pegar fogo, eu não estou afim de ficar aqui. Então eu vou ter uma postura que esse controle está na minha mão. E por que é importante, gente? Pense o seguinte: a analogia que eu comecei fazendo no início da live foi falando justamente sobre a gente escolher o nosso programa de televisão, a gente se planejar, se programar. Se eu procuro de maneira aleatória, se eu ligar agora a televisão e ficar procurando de maneira aleatória, dificilmente eu vou conseguir achar algo bom. Inclusive, até nos canais como Netflix, entre outros, quando eu procuro fechado, mas eu ligo ali e falo, vou ver o que tem aqui para assistir. Normalmente isso acontece comigo, eu fico horas rodando ali dentro e não consigo tomar uma decisão, porque o volume de informação é muito grande, e aí eu não consigo ali, de forma aleatória, sem saber o que eu estou procurando. Eu estou procurando um documentário, estou procurando uma história de ficção, que gênero que eu quero procurar, qualquer coisa é qualquer coisa. Então, quando eu tenho esse controle, eu tenho muito mais autonomia, eu tenho muito mais liberdade de escolha e eu tenho muito mais clareza sobre o que eu quero para minha carreira. E aí, uma vez que eu começo a ter autonomia, clareza e, consequentemente, esse controle, né, essa liberdade para escolher, eu preciso, então, explicar para vocês como que a gente passa a fazer isso. Eu vou falar sobre 3 coisas que são importantes e com 3 coisas que são importantes para você ter o controle e 3 ações que você precisa ter, fazer no seu dia a dia para, de alguma maneira, te ajudar. A primeira delas é: você precisa ter um posicionamento estratégico. E aí, Fê, isso aqui já começa a te ajudar. Você precisa ter um posicionamento estratégico. Não importa o cargo, não importa quantos anos de experiência você tem, não importa se você é um recém-formado, não importa se você tem 20 anos de experiência. Você precisa ter um posicionamento estratégico. Todas as vezes que a gente tem um posicionamento estratégico, ou seja, eu estou ali, eu estou fazendo as minhas atividades, mas eu estou enxergando além. Eu estou olhando isso sobre os impactos organizacionais, eu estou olhando isso sobre o impacto para a minha área, como que a empresa se alavanca, como que a empresa pensa futuro. Esse posicionamento, ele é muito bem visto. Então, quando eu começo a me posicionar assim, eu começo a ser uma pessoa interessante para o mercado. E aí, pouco importa para o mercado se eu trabalhei numa empresa que quebrou, se eu trabalhei numa empresa que está perene até hoje.
se eu trabalhei numa empresa que o clima era bom ou ruim, porque isso gera valor. E tudo que gera valor para as organizações me posiciona como uma pessoa diferenciada, ou que, consequentemente, faz com que as pessoas queiram me conhecer, conversar comigo e me contratar. Então, pensem nisso, eu fiz isso diversas vezes. Então, eu lembro que assim que eu me formei, eu já contei para quem me acompanha, já conhece essa história, sou relações públicas de formação, mas assim que eu me formei, eu entrei num departamento, numa multinacional de eventos. 2 meses depois eu fui convidada para o RH. E o desafio era engraçado, porque... Engraçado, né? Adoro que no Brasil a gente fala que é engraçado, coisas que não necessariamente são engraçadas. Mas vamos lá. O que aconteceu comigo, né? Eu fui convidada para trabalhar nesse departamento de RH, e o meu desafio era, eu tinha 2 meses para aprender a função da coordenadora da universidade corporativa, porque ela ia tirar um mês de férias. E eu fiquei lá esses 2 meses tentando aprender até que eu assumi. Gente, eu era uma recém-formada, tinha meses de formação na graduação. E quando eu cheguei na área, eu fiquei meio assustada, tinha muita coisa para fazer. E era muita coisa que eu vi que não tinha muito valor, eram coisas muito operacionais. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu fiquei 2 dias sem atender nenhuma demanda, tentando organizar as coisas por um padrão. E aí eu identifiquei, na época, a gente comprava muito livro, a empresa tinha uma biblioteca, tinha uma biblioteconomista que trabalhava lá, e eu tinha a responsabilidade de comprar os livros para os departamentos estudarem. E eu fiquei, na época, eu fiquei revoltada, porque eu recebia pedidos de comprar de livro todos os dias. Só que eu cuidava de treinamento, então também recebia coisas de treinamento, também recebia fornecedor, também tinha que negociar com fornecedor, também tinha que agendar com as áreas. Então era uma loucura. E quando eu descobri que existia uma biblioteconomista na empresa que cuidava da parte de catálogo dos livros e tudo mais, eu fui lá conversar com ela. E aí eu perguntei para ela tudo que ela fazia. Quando eu vi que a quantidade de trabalho que ela tinha era infinitamente inferior à minha, eu peguei e perguntei para ela, você toparia? Hoje eu faço a compra, eu quero terceirizar isso. Você vai aprovar comigo, porque se eles querem se sentir tranquilos, então você vai aprovar isso comigo, mas só que eu quero que a operação fique com você. E aí, na época, ela aceitou e a gente levou isso para a diretoria. Isso, inclusive, me levou meu primeiro aumento salarial nessa empresa, com meses de empresa. Então, com 4 meses de empresa, eu já tinha alavancado, meu salário não ganhava muito, né, gente? Então, naquela época, início de carreira, eu aumentei meu salário em 50%, por ter pensado não só nessa ideia, mas em ter feito o departamento fluir, mesmo durante as férias da coordenadora, que tinha anos de experiência e eu tinha meses de formada. Então, esse posicionamento estratégico, ele deixa a gente não só atraente para a empresa, mas também atraente para o mercado. E aí, as empresas se importam menos com os locais que você trabalhou e olham menos isso e olham muito mais como que você consegue contribuir para as empresas. O segundo fator é que você precisa entregar além do esperado. Então, é importante ver o seguinte, hoje, nas funções que eu exerço, como que eu posso entregar uma cerejinha do bolo? E aí muitas pessoas acham que isso aqui é algo estupendo. Então, se eu estou pensando em entregar algo a mais, então eu vou ter que me desdobrar, vai me dar muito mais trabalho e vai ficar muito mais complexo. E não necessariamente. Você pode pegar coisas simples, mas que você adicione para que você, de alguma maneira, consiga entregar além do que esperam. E aí uma das coisas, para quem já me acompanha muito aqui, e eu falo muito isso, é essencial que o que a gente hoje vende, ou que a gente hoje entrega, ou que a gente hoje se posiciona nas empresas, eu preciso sempre estar um patamar acima do que esperam. Então, se a empresa espera que eu vá fazer um trabalho de analista júnior, eu tenho que ter um posicionamento de analista pleno. Se eu sou um analista pleno, eu tenho que ter um posicionamento, uma postura de analista sênior. Eu sempre tenho que estar uma cadeirinha
à frente da cadeira que eu executo. E por que isso é importante, né? Você pode tomar a decisão de não fazer. Tudo bem, então você está lá no canal aleatório, olhando lá na televisão, esperando ver se vai cair alguma coisa legal no seu colo. Mas quando a gente tem esse posicionamento, a gente passa a ser insubstituível na empresa. Então, entregar algo além do esperado faz com que você seja uma pessoa diferenciada, que a empresa não quer perder. E isso não dá trabalho. Gente, não me deu trabalho, por exemplo, pensar nessa sugestão que eu falei agora. Muito pelo contrário, diminuiu o meu trabalho. Porque pensem vocês, se eu fosse seguir exatamente o script que a empresa tinha pedido para eu seguir, eu simplesmente ia ficar fazendo compra de livro, organizando treinamento, montando agenda, negociando com o fornecedor. No momento que eu fiz isso, eu tirei um trabalho das minhas costas, mas eu organizei a casa. E a empresa viu isso como um diferencial porque ela entendeu que eu não estava querendo me isentar do trabalho. E sim, eu estava querendo gerar fluxo. E na minha mão, eu estava virando gargalo. Então, entregar além do esperado é enxergar oportunidades onde a empresa não está conseguindo enxergar uma oportunidade. E aí, por último, eu preciso ter um diferencial. E aqui é onde eu quero mais focar com vocês. Se eu tiver as mesmas experiências que todo mundo tem, se eu pensar exatamente como todo mundo pensa, se eu tiver as mesmas formações, os mesmos cursos, as mesmas vivências que todo mundo que está concorrendo numa vaga comigo, ou que está sendo olhado pelo mercado, tem, eu não tenho diferencial. Logo, eu estou competindo com todo mundo e eu estou deixando o controle na mão dessa empresa. Ela vai escolher o canal que ela vai colocar. E aí vai ficar na mão dessa empresa. Se o canal que ela vai escolher é o meu canal, e se é um canal que eu gosto, da forma como eu quero consumir, com a programação que me interessa, ou ela vai escolher se até vai ser você, mas dentro dos padrões dela. Então, quando você tem um diferencial, você muda a regra do jogo. E eu vou trazer aqui algumas informações que aconteceram comigo desde que eu abri minha empresa, por exemplo. Essas histórias aconteceram de forma repetida, mas desde que eu abri minha empresa, eu recebo convite para voltar para o mercado, mesmo no cenário de crise. E durante essa situação toda que a gente está vivendo de isolamento social, eu também recebi uma ligação de uma pessoa que estava com uma vaga em São Paulo e que estava precisando muito de alguém ali. Assim, isso não é para me gabar, gente. Isso é só para vocês entenderem que no momento que você se posiciona de forma estratégica, que você tem um diferencial de mercado, aquele diferencial faz com que as pessoas procurem você. E aí um headhunter que me entrevistou há milhões de anos atrás precisava de uma posição de diretor de recursos humanos que tivesse conhecimento e inovação. E ele não conhece ninguém, ele lembrou de mim, ele vê que eu falo muito sobre isso, e ele perguntou se eu estaria disposta a sair por um salário exorbitante. O salário era muito alto. E eu não aceitei, o controle está na minha mão. Só que eu tenho um diferencial, esse diferencial fez com que eu tivesse esse posicionamento. E aí, existem vários diferenciais aqui que você pode ter. É importante você pensar o que é um diferencial na sua função, no seu dia a dia, na sua carreira, na sua trajetória. O que seria um diferencial entre você e os concorrentes, digamos assim, os outros candidatos, as outras pessoas que trabalham na empresa e que, de alguma maneira, podem assumir a sua posição. No momento que você entende quais são os diferenciais que você tem ali, você pode escolher qual diferencial você vai querer para você. No nosso caso, aqui, como o nosso foco é falar sobre carreira e inovação, aqui o foco que eu vou dar para a gente entender esse diferencial é sobre inovação. Existem outras formas de ter um diferencial? Sim, existem N maneiras, como eu comentei agora. Você precisa ver o que normalmente pedem no seu escopo de trabalho normalmente, o que normalmente as pessoas que também poderiam ocupar a sua vaga têm de conhecimento e experiência e pensar o que você pode ter de diferente. A grande questão aqui é que eu não estou discutindo todos esses itens, porque seriam várias coisas e não é o foco dos nossos encontros. O nosso encontro aqui é trazer a inovação. E aí eu quero então trazer para vocês 3 dicas de
por que a inovação é um diferencial e como que você aplica no seu dia a dia. Primeiro ponto, ela acaba sendo um diferencial porque as empresas sempre, e agora mais do que nunca, precisam atender a necessidades. A necessidade do cliente, a necessidade do colaborador, a necessidade de fornecedores e parceiros que eles contratam. E eu preciso cada vez mais personalizar as entregas para manter esses clientes comigo. Então, pensa o seguinte, quando a gente olha lá para trás, né, um pouquinho de aula, porque eu sou professora, né, acabo sempre tentando achar um jeito de dar uma aulinha. Mas quando a gente olha para trás, primeira, segunda, talvez a terceira revolução industrial, mas a primeira e a segunda, sem dúvida. A gente vivia uma época que na primeira e na segunda revolução industrial, se eu entregasse mais do mesmo, estava valendo para a empresa. Então era assim, se eu quisesse comprar um carro, né, todo mundo fala da Ford, era carro preto e acabou. E assim, eu não tinha como escolher, era o que me davam ali. E eu não tinha muito o que negociar. Eu simplesmente ou aceitava e estava dentro do jogo, ou eu não comprava um carro. Então não tinha muito um caminho para onde escolher. Quando a gente olha, a terceira revolução industrial, ela começa a modificar isso, mas a que a gente está vivendo hoje, que é a quarta, ela muda por completo. Então, as pessoas estão cada vez mais personalizadas. Então, o que eu vou procurar é sempre um conteúdo, um produto, um serviço cada vez mais personalizado. Só que as empresas só vão conseguir fazer isso se elas entenderem muito bem as necessidades das pessoas e, consequentemente, atender a essa necessidade. Então, é interessante a gente olhar sobre essa ótica, porque as empresas elas precisam ter esse posicionamento, só que quem faz a empresa? Gente, né? Quem faz a empresa? As pessoas que estão ali. Então, todos os profissionais, todos os funcionários, eles acabam estando nessa posição. Então, o que você ganha quando você escolhe que o seu diferencial vai ser trabalhar com inovação, vai ser se posicionar com conhecimento de inovação? O primeiro ponto é que quando a gente olha a inovação ela parte do princípio, lá nos primeiros pontos, de que eu preciso conhecer o meu cliente, entender esse cliente, entender quais são as necessidades dele, e aqui cliente barra colaborador. Então, para alguns casos vai ser um cliente externo, para outros casos esse cliente é o meu funcionário, são as pessoas que estão dentro da empresa. E quando eu começo a entender as suas necessidades, entender o que está acontecendo com ele, como que ele, de alguma maneira, está vivendo nesse momento que a gente está agora, ou em outras situações, eu começo, então, a ter a capacidade de enxergar possibilidades de personalizar. Se eu estou caminhando para um mundo cada vez mais personalizado, entender as histórias, entender o que está por trás das decisões das pessoas estarem ali, faz com que eu comece a entregar isso de forma personalizada. E quando a gente pensa em inovação, a gente usa exatamente isso no que a gente chama de etapa de investigação, etapa de imersão, que a gente se aprofunda muito em entender. E a gente tem passos nesse processo que são muito específicos para permitir que a gente consiga montar um posicionamento estratégico. Então, vamos lá. Se ter um posicionamento estratégico é relevante, se ter um posicionamento estratégico é relevante, isso significa que no momento que eu começo a conversar e entender as pessoas, eu começo a ter um posicionamento estratégico. Por quê? Porque você passa a ter um conteúdo e um conhecimento que a empresa precisa. Ela precisa desse conhecimento para conseguir tomar decisões. Ela precisa desse conhecimento para conseguir fazer com que as pessoas, com que o posicionamento da empresa seja estratégico e, consequentemente, ela tenha mais clientes ou que ela tenha colaboradores que sejam atraentes para ela. Então, pensa o seguinte, a empresa e você, são um namoro, é um namorinho que está acontecendo ali. Eu vi a empresa de primeira, gostei daquele estilo, então eu preciso achar formas de
me posicionar para que aquela empresa também veja em mim um charme e queira me contratar. Então, ou queira me manter, ou queira me promover, ou queira me migrar de área. Então, quando eu começo a procurar, a entender o que as pessoas precisam, a entender melhor o posicionamento da empresa, mais estratégico eu me torno e eu começo a ter comigo um conhecimento que a empresa precisa. Segundo ponto, uma vez que a gente vai lá, entende, e a gente está indo para um caminho mais personalizado, um segundo ponto que é super interessante no processo de inovação, de construção de inovação, é o olhar sistêmico. Então, sempre que a gente trabalha com inovação, a gente precisa ampliar o nosso olhar. Então, uma vez que a gente foi lá, entendeu a necessidade e tudo mais, a gente vai para uma segunda etapa, que é a etapa mais criativa, que expande a nossa cabeça, e a gente começa a pensar como que a gente soluciona os problemas daquela empresa, como que eu atendo efetivamente. Então, agora que eu entendi o que as pessoas precisam, como que eu faço isso acontecer na prática? E aí, mais uma vez, a inovação ela acaba sendo um diferencial porque ela trabalha muito esse olhar sistêmico da organização e ajuda muitas pessoas a trabalharem de forma colaborativa, porque eu começo a enxergar as necessidades e as oportunidades da empresa. Então, pensem o seguinte, quando eu fiz lá esse trabalho de conversar com a biblioteconomista, passar para ela o trabalho e tudo mais, não foi necessariamente porque, não foi só porque eu queria diminuir o meu volume de trabalho, tá? Existia sim um volume de trabalho que eu queria diminuir porque eu fiquei, a conclusão que eu cheguei com os 2 dias de trabalho para investigar é que eu não ia conseguir atender a tudo, a menos que eu não dormisse mais. E existiam maneiras de otimizar isso. E por outro lado, era uma empresa de engenharia e os livros eram altamente técnicos, então eu sabia que a empresa estava pedindo, as gerências estavam me pedindo aquela compra, porque eles precisavam estudar os projetos dos clientes. Então não era porque o cara queria ler aquele livro, não é um livro de ficção que o cara quer ler final de semana, eram livros importantes para decisões que a empresa estava tomando. Então eu sabia da importância que aquele livro tinha para aquela empresa e eu sabia que eu não ia conseguir dar conta. Então, entender, ter essa visão sistêmica, me permitiu vender essa proposta de que outra pessoa cuidasse dessa operação, porque isso era importante para o negócio. E aí, de tabela, eu ganhava em não precisar fazer isso, mas só que o ponto principal era ter esse olhar, essa visão sistêmica. Então, expandir o olhar de vocês também é extremamente importante. E o terceiro ponto é olhar sob um teste. Então, muitas coisas que a gente passa a entender e a aplicar, uma vez que a gente usa a inovação como um diferencial, é testar coisas que foram validadas antes e a gente implementar projetos e outras ações a partir desses testes. Então, vou trazer aqui para vocês até a situação que está acontecendo agora. A gente está fazendo live desde maio e a gente testou diversos modelos. Então, a gente testou modelos de trabalho em horários diferentes, em dias diferentes da semana, com e sem convidado, com mais de um convidado, só com um convidado, com um PowerPoint aparecendo na tela, sem PowerPoint, para começar a formatar. E aí, uma das coisas que a gente aprende, além de testar as coisas antes de implementar a Vera, então estou falando aqui antes de botar dinheiro na mesa, a gente começa então também, além disso tudo, a validar. Então, uma coisa interessante nesse processo e como se tornar uma pessoa estratégica, né, e com um diferencial nisso, é que no momento que eu testo as coisas, eu vou ter uma tendência a entregar coisas de mais valor para aquela organização e que já foram testadas. Então, eu tenho um feedback. Eu não vou implementar um projeto de R$200 mil numa empresa porque eu acho que esse projeto vai ser bom. Eu já testei em proporções menores, com custos infinitamente menores, e eu já sei que deu resultado, e eu agora quero ir para um patamar mais alto, mas depois de já ter coletado esse feedback.